O processo de mudança de hábitos não inclui somente a adição de novos hábitos. Também é necessário fazer a substituição ou até mesmo a remoção completa de um hábito na nossa vida, se a gente quiser realmente atingir o nosso maior potencial. E o nosso potencial muitas vezes está escondido atrás de hábitos que são extremamente destrutivos, mas que estão tão enraizados na nossa rotina que a gente nem percebe mais. Mas eles continuam ali só atrasando o nosso processo. É por isso que no vídeo de hoje eu vim alertar vocês sobre 3 hábitos que só atrasam a sua vida. O primeiro hábito é não ter uma rotina de sono. E dá nos nervos quando alguém me fala que dormir é perda de tempo. Você pode perceber que geralmente quem fala isso tem uma vida completamente caótica. Se dormir fosse inútil, nós não seríamos configurados para isso. O nosso corpo precisa de descanso, é uma questão de saúde no âmbito geral da coisa. E dormir é algo tão simples que acaba sendo altamente negligenciado pela maioria das pessoas, principalmente nessa era de hipervalorização do trabalho e da produtividade. As pessoas querem colocar algo terreno, algo material, na frente de algo natural, algo que nós somos biologicamente programados para fazer. E eu li uma frase no livro Essencialismo que me marcou muito, que é a seguinte: dormir é o novo símbolo de status dos empreendedores de sucesso. E o que isso quer dizer? Que só trabalhar não é o suficiente para você gerar resultados satisfatórios na sua vida. Para que isso aconteça, você também precisa descansar. Você é a sua maior ferramenta de contribuição para o mundo. Você já parou para pensar nisso? Se você não cuida de você mesmo, você está prejudicando uma ferramenta valiosíssima. E um dos jeitos de não cuidar de si mesmo é justamente não dormir. Se você não dorme, se você dorme pouco ou se o seu sono não é de qualidade, você sempre vai estar irritado, estressado, desanimado, cansado, impaciente, nervoso, indisposto. E apesar de ser possível viver dessa forma, eu não acredito que vale a pena e nem que seja possível realizar coisas extraordinárias vivendo nessas circunstâncias. Porque esse estilo de vida, ele afeta diretamente o seu desempenho em qualquer coisa que você vai fazer. Quando a gente não tem uma rotina de sono, o nosso cérebro não funciona direito. Fica mais difícil pensar, refletir, tomar decisões, fazer boas escolhas. E a questão é que a maioria das pessoas está tão acostumada a se sentirem exaustas que elas nem percebem mais o impacto que isso tem na vida delas. Para elas, aquilo já se tornou algo normal e pode ser que você esteja passando por isso nesse momento. E eu quero que você saiba que você precisa priorizar o seu sono se você quiser atingir o seu máximo potencial em tudo que você fizer. A excelência não é uma característica que vai necessariamente para as pessoas que se matam de trabalhar, mas sim para quem tem um cérebro descansado o suficiente para resolver problemas. E definir uma rotina de sono é algo muito simples, porém pode ser que seja desafiador dependendo dos hábitos que você tem acerca disso. Mas basicamente o que você precisa é definir um horário fixo para dormir e para acordar. E dentro disso é importante que você priorize dormir cedo e acordar cedo, tá? Dormir de madrugada e acordar meio-dia não vale. Descobrir a quantidade de sono necessárias para você. A ciência diz que é de 6 a 8 horas, mas isso é teste. Eu, por exemplo, não consigo ter um desempenho bom se eu dormir menos que 8 horas e nem se eu dormir mais do que 9. Então é realmente teste. Você pode começar dormindo 8 horas por noite, que é um padrão para a maioria das pessoas. E também é muito importante que você elimine os estímulos, pelo menos 1 hora antes de dormir e 1 hora depois de acordar. Isso quer dizer nada de celular, nada de televisão e nada de cafeína. Eu acho que esse é o passo mais desafiador, mas ele é a cereja do bolo. Porque uma vez que você ajusta o seu ciclo circadiano e dorme o suficiente, você finaliza com chave de ouro adicionando qualidade a esse sono. Você não estimula o seu cérebro até o último segundo antes de você dormir e no primeiro segundo ao acordar. Você deixa ele desacelerar e depois você deixa ele acordar junto com você. Isso faz toda a diferença. O segundo hábito que só atrasa a sua vida é você não se arrumar. Esse é um ponto válido para homens e para mulheres, tá? Porque é algo que nos afeta muito mais profundamente do que somente pela estética. O nosso cérebro, ele interpreta mensagens através de símbolos. O processo que o nosso cérebro leva para chegar à conclusão de alguma coisa dura aproximadamente 7 segundos. Então, quando você olha para uma pessoa, em 7 segundos o seu cérebro já olhou, analisou e chegou a uma conclusão sobre aquela pessoa. Isso não vale só para o nosso olhar para outra pessoa, também vale para o nosso olhar para nós mesmos. Ou seja, se você olha no espelho e você tá toda descabelada, com a pele com uma textura ruim, com uma roupa surrada, o seu cérebro vai interpretar esses símbolos como uma mensagem de desleixo, de desordem, de baixo valor. E se o seu cérebro já interpreta a sua própria imagem dessa forma, imagine o cérebro dos outros. Imagine a
sua família, os seus amigos, os seus clientes. A sua imagem passa uma mensagem para você mesmo e para os outros. E para que você não ache que o que eu tô falando aqui é futilidade, eu vou colocar uma foto minha aqui de quando eu ainda não tinha iniciado o meu processo de desenvolvimento pessoal. Era dessa forma que eu passava a maioria dos meus dias. Eu não cuidava da minha pele, eu ficava uma semana sem lavar o cabelo, as minhas unhas viviam descascadas, eu vestia qualquer roupa. E quando eu me olhava no espelho, eu me sentia insegura, eu me sentia incapaz de fazer qualquer coisa relevante pro mundo. Eu tinha uma baixa percepção de valor, que claro, era algo que iniciava aqui dentro e era externalizado na minha imagem, mas ao mesmo tempo, quando eu me arrumava, essa percepção mudava. Eu sentia que eu era capaz e que eu podia fazer tudo o que eu quisesse, porque o meu cérebro recebia uma mensagem diferente, uma mensagem de ordem, de cuidado, de harmonia. Então eu preciso que você entenda, o modo como você se vê influencia diretamente nos seus resultados. Quando você não cuida de si mesmo, você se sente inseguro, a sua autoestima fica baixa e você começa a cultivar crenças de incapacidade, de não merecimento. Você começa a se enxergar de uma forma completamente distorcida. E isso não afeta somente a sua relação com você mesmo, mas também a sua relação com todas as pessoas ao seu redor. Pensa, por exemplo, numa colega de trabalho que todos os dias vai trabalhar arrumada, com o cabelo alinhado, com uma roupa legal, para fazer a mesma função que você. Eu sei que você se sente insegura perto dessa sua colega de trabalho. E não é porque ela é melhor do que você, mas é porque a imagem dela transmite um valor agregado. E pode ser que o seu valor como pessoa seja maior do que o dela, mas o cérebro das pessoas consegue interpretar isso nos 7 primeiros segundos que elas olham para você. Trazendo isso para um nível mais profundo, vamos falar sobre família. Como é que você fica dentro da sua casa? Com blusa de político, com coque de 3 dias? Ah, Stephanie, mas eu sempre me arrumo quando eu vou pro trabalho, quando eu vou pra igreja, quando eu vou sair. Veja bem, da mesma forma que as pessoas de fora, elas olham pra você e te julgam inconscientemente, as pessoas de dentro da sua casa fazem o mesmo. Elas interpretam se você tem um baixo ou um alto valor. Isso afeta diretamente a qualidade das relações que você tem dentro da sua casa, principalmente se você está no topo da hierarquia familiar, ou seja, esposa, esposo, pai, mãe. Você já parou pra pensar que mensagem que a sua imagem passa pros seus filhos? Você já se perguntou o porquê que você só se arruma quando vai sair de casa? Você não se acha merecedora de se ver arrumada todos os dias? A sua família não é merecedora de olhar pra você sempre arrumada, de ter acesso à sua melhor versão todos os dias? Por que que a validação das pessoas de fora tem tanta importância pra você? A mensagem que eu quero passar com esse tópico é a seguinte: você estar bem cuidado, bem arrumado é um presente pra você mesmo e para os seus. Então, pelo amor de Deus, esquece essa história de roupa de usar em casa. Isso acaba com a sua autoimagem. Joga fora tudo quanto é roupa velha que você tem. Isso não é sobre dinheiro, tá? Eu não tô falando aqui pra você gastar rios de dinheiro com roupas novas, com maquiagem, com perfume. Gente, não é sobre isso. É sobre ordem. Toda a criação de Deus é bela e ordenada. Então, por que ir contra isso? O desleixo não é do bem. E quando nós tornamos exercer o belo um hábito, nós começamos a enxergar a vida de uma outra maneira. Isso faz com que nós tenhamos atitudes diferentes e, consequentemente, resultados diferentes, além de influenciar as pessoas ao nosso redor a fazer o mesmo. O terceiro e último hábito que só atrasa a sua vida é assistir TV aberta. Os programas de TV são estrategicamente pensados para distraírem você enquanto, ao mesmo tempo, te manipulam. Vou dar aqui um exemplo do telejornal. Eles fazem você acreditar que, para que você se mantenha informado, você precisa assistir todos os dias o jornal, certo? Só que as notícias que aparecem no jornal não são bem informações. A maioria das coisas que aparecem no jornal são tragédias. Eles fazem recortes minuciosos de notícias políticas de um lado e de outro para que cada vez mais as pessoas batam de frente umas com as outras. Eles escolhem a dedo os acontecimentos do mundo que mais vão te causar medo, que mais vão te causar revolta, para colocar lá para todo mundo assistir, porque eles querem que você acredite que o mundo é um lugar tão horrível a ponto de você não ter mais esperanças e nem vontade de fazer a diferença no mundo. E esse tipo de sentimento faz com que a gente enxergue a realidade de uma forma completamente distorcida, e que fiquemos muito mais vulneráveis à manipulação. Conforme cada vez mais a gente vai consumindo essas informações que nos causam medo, o nosso cérebro vai acreditando nessas informações e começa a achar que a gente está correndo risco de vida, mesmo que não esteja acontecendo nada. Eu falei sobre isso no vídeo sobre como lidar com o medo do futuro, né? Existe um ciclo
que é implantado na cabeça das pessoas. A negatividade é implantada na cabeça das pessoas através da mídia, e isso também inclui a internet, né? Todos esses canais de notícias que a gente tem acesso. Então, já de antemão, escolha muito bem o tipo de página que você acompanha na internet, o tipo de conteúdo que você consome todos os dias. O medo, ele surge na cabeça das pessoas através desse repertório mental negativo, e com esse medo vem a falta de ação. E com a falta de ação, você se mantém no mesmo lugar, você se mantém paralisado. Enquanto as pessoas que não se abastecem de negatividade vão para ação e fazem a diferença no mundo. Então entenda, notícia ruim não é informação. Tudo que você coloca energia expande, você vive o que você acredita. Então se você fica focado somente nos acontecimentos ruins do mundo, isso vai refletir na sua realidade. Isso vai refletir diretamente no modo como você vive a sua vida. O mesmo acontece quando você escolhe focar no lado positivo das coisas. Isso não é fugir da realidade. Todo mundo sabe que acontecem coisas ruins no mundo o tempo todo. A nossa realidade é dual, né? A gente não saberia o que é bom se não houvesse o ruim. Mas se a gente já sabe que existem tantas coisas ruins, por que a gente continua colocando energia naquilo? Por que a gente não escolhe olhar para as coisas boas? E acredita em mim, se você precisar ficar sabendo de alguma coisa, mesmo que seja alguma coisa ruim, essa informação vai chegar até você. Você não precisa ficar procurando por ela. Vai aparecer pra você no seu feed, alguém vai te contar, ou você vai ouvir duas pessoas conversando na fila do banco. Quando uma informação tem que chegar até você, ela chega, independente do meio. Todo o resto é ruído e você não precisa deles. E, assim como o jornal não é fonte de informação, novelas e programas de auditório não são fonte de entretenimento. A função é a mesma, te distrair e te manipular. É só você prestar atenção nos padrões que tem esses programas. Em novelas, geralmente sempre tem um rico que é mau. Em programas de auditório, os convidados sempre são pessoas já famosas, já muito ricas, que participam ali de qualquer brincadeirinha idiota e ganham milhares de reais. E você já parou pra pensar qual mensagem que isso transmite pro cérebro de quem tá assistindo? E quem é que geralmente assiste esses programas? Esse é um assunto muito complicado de falar abertamente, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender que todo esse movimento acontece no inconsciente, que as pessoas que estão por trás de tudo isso, elas têm um amplo conhecimento sobre isso, e elas usam essas informações para o mal. Elas usam esse conhecimento contra as pessoas que não têm esse conhecimento e ainda fazem elas acreditarem que tê-lo não é necessário. Eu não consigo me conter quando eu falo sobre esses assuntos, porque é algo que me revolta muito, gente. O livro Mais Esperto que o Diabo fala sobre isso, eu já recomendei ele aqui e eu vou continuar recomendando, porque é um conteúdo valiosíssimo. Vou deixar o link dele aqui na descrição, junto com outros conteúdos complementares a esse vídeo, tá? Se você tiver interesse em adquirir. E assim, gente, eliminar esses 3 hábitos da minha vida foram cruciais para o meu processo de desenvolvimento pessoal. Então eu realmente espero que você reflita sobre eles, que você observe o impacto que eles têm na sua vida. Se você tiver percebido outros hábitos que tiveram um impacto negativo na sua vida e quiser compartilhar aqui com a gente nos comentários, vai ser de grande importância e de grande valia pra gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse conteúdo tenha sido útil pra você. Se sim, me deixe saber aqui nos comentários, clique no gostei e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Por hoje é isso, nós nos vemos no próximo vídeo.